paz do Senhor para todos. Eu sou Felipe Ferraz, da Assembleia de Deus, Ministério Avivamento em Cristo, na cidade de Italva. E nós estamos aqui, mais uma vez, para a glória desse Deus, na Serra da Araponga. Um monte consagrado a Deus, a presença de Deus aqui é maravilhosa. Acabamos de levantar um clamor, né? Eu e o evangelista Kemuel, da Igreja Cruzada Nova Jerusalém, também da cidade de Italva. Eu continuo morando em Cardoso, né? Mas sou membro da Igreja de Italva. E já estou querendo vir aqui há muito tempo. Nós iríamos até vir em terça, no caso ontem, né? A gente já vinha ontem aqui, eu e mais uns quase 12 varões. Mas não foi possível. Deus abençoe eles. Não está sendo fácil. Mas, para a glória de Deus, estou aqui. O varão até orou por mim, né? Pedindo para Deus abençoar. E Deus me deu mais uma palavra, que se encontra no Salmo 28. Davi roga a Deus que o aparte dos ímpios e louva-o por ter ouvido as suas súplicas. É Salmo de Davi, Salmo 28. A ti clamarei, ó Senhor, rocha minha, não emudeças para comigo. Não suceda, calando-te tu, a meu respeito, que eu me torne semelhante aos que descem a cova. Ouve a voz das minhas súplicas, quando a ti clamar, quando levantar as minhas mãos para o oráculo do teu santuário. Não me arremesses com os ímpios e com os que praticam a iniquidade, que falam de paz ao seu próximo, mas têm o mal no seu coração. Retribui-lhes segundo as suas obras e segundo a malícia dos seus esforços. Dai-lhes conforme a obra das suas mãos, envia-lhes a sua recompensa. Porquanto não atentam para as obras do Senhor, nem para o que as suas mãos têm feito, pelo que ele os derribará e não os reedificará. Bendito seja o Senhor, porque ouviu a voz das minhas súplicas. O Senhor é a minha rocha, a minha força e o meu escudo. Nele confiou o meu coração e fui socorrido. Pelo que o meu coração salta de prazer, e com o meu canto o louvarei. O Senhor é a força do seu povo, também é a força salvadora do seu ungido. Salva o teu povo e abençoa a tua herança. Apacenta-os e exalta-os para sempre. Salmo tremendo esse de Davi. O salmista aqui, ele roga a Deus, né, para que fique livre dos seus inimigos, dos ímpios, né, para que Deus aparte ele dos ímpios. O que é ímpio? É a pessoa que pratica iniquidade, o pecado. É a pessoa que ainda não tem o Senhor Jesus como único e suficiente Senhor e Salvador, que ainda está escravo do pecado. Eu não estou aqui julgando, mas é a palavra que está dizendo. De repente você está aí do outro lado, está gemendo, sofrendo, está clamando a Deus e ainda não teve uma resposta sequer. Você está rodeando, né? Que nem o povo de Israel, as muralhas. E aquelas muralhas não eram brincadeira não, hein? Aquilo lá eles demoraram e muito. Foram, se eu não me engano, 7 dias. Até que na 7ª vez a muralha caiu por terra. E a muralha vai cair por terra na sua vida também. Só basta você crer e confiar, porque você não está clamando a qualquer um. O nosso Deus, eu não fiz ele com as minhas mãos. Pelo contrário, foi ele que soprou nas minhas narinas e me fez, do pó da terra. Deus, ele pode ouvir qualquer tipo de pessoa, desde que tenha fé e queira buscar a ele, queira adorar a ele, porque ele é contigo. Ele está vendo o teu gemido, meu querido, minha querida. Não pense que você está como aquele que desce as covas, que aqui está falando no início. Não suceda calando-te tu, a meu respeito,
que eu me torne semelhante aos que descem a cova. Ou seja, aqueles que descem a cova, aqueles que estão mortos. Tem muita gente que está morto, mas só esqueceu de, ser enterrado. Como assim? Em que sentido que eu estou dizendo isso? Espiritualmente, não é morto físico. Aqui está falando fisicamente. Mas a palavra é espírito e vida. Tudo que está na palavra, a gente tem que trazer para o reino espiritual. E é isso que acontece. Tem muita gente que não vive mais, já acorda murmurando. É mais um dia, é mais um ano. Ah, meu Deus, o que eu fiz para merecer isso? Fica se martirizando, fica só na cova. Não tem mais vida, não flui mais vida dele ou dela. Isso tem que mudar, meu querido. O Senhor Jesus, ele é fonte de vida. Eu não estou aqui também dizendo, não estou aqui pregando a doutrina da prosperidade, porque eu nem acredito nela. Porque o Senhor Jesus não prometeu carro do ano, mansão, casinha na praia, não. Ele prometeu cruz, espinho, deserto e sofrimento. Mas ele disse que também nós iríamos vencer. Então você também não pode ficar se martirizando. Você tem que se erguer, se levantar. A Bíblia fala também, se eu não me falha a memória, em Jeremias: levanta-te e desce à casa do oleiro, que lá farei ouvir as minhas palavras, ou a minha voz. Você deve se levantar. Deus não fala com gente caída. Deus não fala com gente que está só se martirizando, não quer uma mudança de vida. Não se movimenta, está parado, está como morto. Tem que fluir vida de você, dos seus lábios, que nem Ezequiel lá no vale dos ossos secos. Ele só viu morte. E Deus ainda perguntou: filho do homem, poderão esses ossos viverem? E ele falou: Senhor, só tu sabes. Profetiza, como diz o louvor do Ministério Ipiranga, né? Profetiza vida para o seu irmão, vida para a sua igreja, vida para todas as áreas da sua vida, ainda que aos seus olhos está tudo morto. Em nome de Jesus. Olha, Deus está falando aqui tremendamente. Esse salmo de Davi é glorioso. E aqui ele pede para Deus ouvir, as súplicas dele. Deus vai fazer isso com você também. Creia somente. Deus tem muito para dar àquele que clama a Ele de dia e de noite. De repente você está de madrugada. Agora há pouco eu escutei um louvor do Daniel e Samuel, se eu não me engano, que o varão estava ouvindo aqui, que fala que a pessoa está lá, de madrugada, triste, abatida, chorando, mas até lá Deus está contemplando, porque Deus está lá no trono dele. Mas lá de cima, a Bíblia fala que os olhos dele, por toda a terra está. Ah, mas então por que eu estou sofrendo dessa maneira? Até quando eu vou viver assim, meu Deus? Será que o Senhor não está vendo? Ele está. Só que você também tem que esperar. O salmista Davi, ele esperou Deus socorrer ele. E aqui no final fala que ele ele é a força. Davi guerreou e venceu muito. E você também vai vencer. Só basta você crer, meu irmão, minha irmã. Creia. Deus está te ouvindo. Em nome de Jesus. O vento do Espírito, ele está soprando na sua vida. Vai trazer avivamento, vai trazer vida. Porque avivar é tornar vivo. Eu até aprendi isso. Eu mesmo não sabia. Eu achava que avivamento era reteté, glória a Deus, sapatear, falar em mistério. Mas na verdade é trazer vida, o que está morto. Eu sou pentecostal, gosto dos movimentos. Mas avivamento é isso. Você que está parecendo aqueles que estão descendo a cova, conforme diz aqui. Você vai ser vivificado em nome de Jesus. Eu estou aqui com o evangelista Kemuel, da Igreja Cruzada Nova Jerusalém. A paz do Senhor, meu irmão, em nome de Jesus. A paz do Senhor, meu irmão Felipe. É um prazer estar aqui com o irmão para juntos buscarmos ao Senhor, fazermos a vontade dele. O Senhor já tem falado ao nosso coração, usando o servo do Senhor. Quando o irmão Felipe
separou esse texto para que nós venhamos meditar e disse, olha, você vai também trazer uma porção desse mesmo texto. E um dos versículos que me chamou a atenção no Salmo 28 foi o primeiro versículo, em que Davi diz, a ti clamo, ó Senhor, rocha minha, não seja surdo para comigo, para que não suceda se te clamares acerca de mim, seja eu semelhante aos que descem à cova. Veja bem, o que me chamou a atenção é quando o salmista Davi, ele clama ao Senhor, e ele faz questão em sua oração de dizer para o Senhor, não se faça de surdo para comigo. Então fica aquela pergunta aos nossos corações, Deus é capaz de se fazer surdo para não ouvir alguém que o clama? Por que que o salmista Davi, ele fez questão de dizer, pedir ao Senhor que não tapasse os seus ouvidos para ouvir o seu clamor? Então eu me dirigi logo, o Senhor me orientou ao livro do profeta Isaías, que nos vai nos dar um esclarecimento muito grande a respeito desse texto, que é Isaías 59, que diz assim no primeiro versículo, eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir. Até aqui nós entendemos que o ouvido do Senhor está sempre aberto, atento para ouvir o nosso clamor. Mas como então o salmista Davi, ele vai dizer que pedir ao Senhor para não se fazer de surdo a sua oração, não deixar de ouvir a sua oração. Mas aí o profeta Isaías vai continuar no versículo 2, e aqui ele vai revelar o segredo, porque muitas das vezes nós oramos clamando, e clamamos ao Senhor, e às vezes a nossa oração não é respondida. Não é o Senhor talvez que se faça de surdo, mas o que acontece é que está aqui no versículo de número 2 de Isaías 59, que diz assim, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Aqui está o segredo. Às vezes nós clamamos ao Senhor tanto, às vezes buscamos tanto ao Senhor, mas nós não vemos resultado, não alcançamos a nossa vitória. Talvez não é o Senhor que não quer nos ouvir. Talvez não é que o ouvido do Senhor esteja tapado para que não nos ouça. Talvez é nós que às vezes não procuramos fazer a vontade do Senhor. É às vezes que nós procuramos o caminho errado. Às vezes estamos procedendo de modo errado. E aí nós mesmos fazemos que o Senhor não nos ouça. Aí é por isso que o salmista Davi vai dizer, Senhor, não se faça de surdo para comigo. Não me deixe de ouvir. Davi então ele está se reparando, porque ele sabia muito bem que dependendo da vida que ele estava levando, ele estaria trazendo para si mesmo um grande atrapalhamento. Ele estaria impedindo que o Senhor pudesse o ouvir. E às vezes o que acontece na nossa vida é que nós procuramos um caminho errado. Talvez achamos que estamos fazendo a vontade do Senhor e não estamos fazendo. É por isso que às vezes a gente ora, a gente clama, a gente chora, a gente busca e não vê a vitória, e não vê a bênção chegar. É porque às vezes o nosso pecado, a iniquidade que às vezes a gente pratica, que a gente acha que não está interferindo, às vezes atrapalha do Senhor nos ouvir e de nos abençoar. E a palavra que eu quero deixar para o seu coração, para que você venha guardar. Vamos procurar cada dia nos reparar. Vamos procurar cada dia estar mais santificado na presença do Senhor. Para que o dia quando ajoelharmos e buscarmos ao Senhor, o Senhor esteja atento e nos ouça. Para que o pecado, para que a iniquidade não venha nos atrapalhar. Não venha impedir que o nosso clamor venha a ser ouvido, para que nada venha atrapalhar que a nossa oração, que aquilo que nós viemos buscar o Senhor, deixe de ser ouvido pelo Senhor, porque o Senhor está pronto, a mão dele está estendida, os seus ouvidos estão abertos para nos ouvir, mas Deus está dizendo nessa tarde que isso depende de mim e de você, se vamos clamar com fé, se vamos clamar com sinceridade, se vamos dedicar totalmente ao Senhor, se vamos querer ter compromisso com Ele, abrir mão do pecado, do desejo desse mundo, para que assim Ele venha nos ouvir. Porque o que atrapalha nós recebemos a vitória não é o Senhor que quer deixar de nos abençoar. Pelo contrário, Ele quer nos abençoar a todo momento. Mas a questão é que a gente às vezes não estamos no querer do Senhor. Não estamos fazendo a vontade do Senhor. E infelizmente o Senhor deixa de nos abençoar. Porque às vezes não estamos fazendo o querer do Senhor. Às vezes deixamos de ser vitoriosos por nossa própria culpa. Porque a gente ainda não se procurou a se consertar com o Senhor. Então vamos procurar todas as vezes que precisarmos clamar ao Senhor, buscarmos ao Senhor, mas vamos buscar de coração, com a nossa vida no altar, porque nada vai impedir o Senhor ouvir o nosso clamor. O que impede é a gente mesmo, o que impede é os nossos próprios pecados. Mas a partir do dia que a gente orarmos, clamarmos ao Senhor, assim como o salmista Davi, não se faça de surdo, Senhor, para que o Senhor não venha deixar de escutar o nosso clamor.
E a gente vem a perecer assim como os muitos já têm perecido a cova, assim como o salmista Davi relatou. Porque muitos estavam clamando, mas não estava tendo a vida no altar, não tinha comunhão com o Senhor. Então o Senhor de maneira nenhuma poderia ouvir. Eles mesmos faziam com que o ouvido do Senhor se tornasse tapados para não ouvir aquele clamor. Mas se a gente buscarmos ao Senhor com fé, com coração, em santidade com o Senhor, de forma nenhuma o Senhor deixará de ouvir a mim e deixará de ouvir a você. Ele sempre terá uma vitória para nossas vidas, em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu glorifico a Deus, né? Porque é isso mesmo. A iniquidade, o pecado, evangelista Kemuel, atrapalha. Aqui, para fechar, o salmista fala, né, que achei. Só para fechar o raciocínio aqui, versículo 5. Porquanto não atento e tal, lá no finalzinho. Pelo que ele os derribará e não os reedificará. Aqui está dizendo que Deus vai derribar o ímpio. Mas vamos supor que Deus, nesta tarde, nós estamos aqui na parte da tarde, Ele quer derribar esse problema que você está enfrentando. E aqui está dizendo que não vai reedificar. Ou seja, é tarde de vitória. Em nome de Jesus, para você, para mim, para o evangelista. Em nome de Jesus. Todo o problema ele passa, né? Vem uma dor de cabeça, vem um problema com o filho, problema no casamento, mas amanhã é outro dia. A pessoa vai ter a vitória, em nome de Jesus. E eu glorifico muito a Deus por essa rica oportunidade, né? Faça isso. Peça a Deus para te limpar, te purificar de todo pecado. Porque aí, conforme falou lá em Isaías, né? Isaías. Deus vai ouvir a tua oração. O ouvido dele não vai estar tapado. Em nome de Jesus. Semanas atrás estive aqui com a participação do diácono Edilson, né? Um grande amigo meu também. E hoje, com essa bênção, foi difícil chegar aqui, porque é bem altinho, né? Mas Deus deu vitória. E eu agradeço muito mesmo, varão. Muito obrigado. Deus abençoe sua vida, seu ministério, em nome de Jesus. Deus abençoe todos vocês. Deus vai derribar. Deus vai ouvir o teu clamor. Em nome de Jesus. Fiquem na paz do Senhor. E até uma outra oportunidade, com mais uma palavra profética nas serras. Em nome de Jesus. Amém.